Antes de orarmos, respire fundo e acalme o coração. Vamos permitir que a palavra de Deus encontre espaço dentro de nós. Às vezes, uma simples palavra do Senhor tem o poder de transformar completamente o rumo de um dia e até de uma vida. Há momentos em que o encorajamento se torna como o ar que respiramos, essencial, urgente e vital. Deus, em sua bondade, coloca ao nosso redor pessoas que nos inspiram, que nos levantam e que reacendem a esperança quando ela parece se apagar. São como faróis em meio à escuridão, instrumentos do amor divino para nos lembrar de que ainda há luz, ainda há promessas, ainda há propósito. Mas mesmo essas pessoas tão preciosas não podem caminhar conosco em todos os momentos. Há períodos em que o céu parece silencioso, quando os aplausos cessam, o pastor não está pregando e ninguém parece nos ouvir. É justamente nessas horas de solidão, nos vales silenciosos da alma, que a verdadeira fé é provada. Quando o inimigo tenta sussurrar mentiras, despertando medo, culpa ou desânimo, é ali que o Espírito Santo nos chama a fazer o que Davi fez, falar com a própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42:11. Davi não esperou que alguém o animasse, ele aprendeu a encorajar-se no Senhor. E nós também precisamos aprender isso. Há dias em que você precisará lembrar sua própria alma de tudo o que Deus já fez, de todas as vezes em que Ele abriu o mar quando não havia saída, curou quando não havia remédio, restaurou quando todos já tinham desistido. Declare com fé: eu confio em Ti, Senhor. Eu creio nas Tuas promessas. Eu não viverei pelo que sinto, mas pelo que a Tua palavra diz. Porque quando você se lembra do que Deus disse, o medo perde o poder. A dúvida se cala. A esperança renasce. O mesmo Jesus que acalmou o mar, também acalma as tempestades dentro de você. Aquele que curou os cegos e ressuscitou os mortos, também pode restaurar sua coragem, reacender sua fé e renovar suas forças. Você não está só. Mesmo quando todos se afastam, Deus permanece. Mesmo quando o mundo silencia, o céu continua falando. Hoje, escolha ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. Comente Amém se você crê que Deus ainda fala ao seu coração e renova suas forças. Quando as vozes da dúvida se levantarem, lembre-se: o inimigo tenta enfraquecer aquilo que ele teme, e ele teme o poder que habita dentro de você. Porque quando você dobra os joelhos, o inferno treme. Quando você ora, o céu se move. Quando você fala o nome de Jesus, cadeias invisíveis começam a se romper. A Bíblia nos lembra em Lucas 10:19: eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Isso significa que você não enfrenta as batalhas da vida com suas próprias forças. Você se levanta em nome daquele que já venceu todas as coisas. A vitória não é conquistada pelo seu esforço, é recebida pela fé em Cristo. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 15:57: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Note bem, Ele nos dá. A vitória é um presente, uma herança reservada para aqueles que confiam. Por isso, quando o medo tentar te paralisar, lembre-se, você já é mais do que vencedor. Não permita que o medo dite seus passos. Não deixe que a insegurança silencie sua fé, pois o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você. E como Paulo escreveu em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Você não é fraco, você não é derrotado. Há dentro de você uma força celestial, uma chama que o mundo não pode apagar.
A oração é a chave que ativa essa força. Orar não é um ritual, é um encontro. É o momento em que o seu coração conversa diretamente com o trono de Deus. Quando você ora, o invisível responde. Quando você clama, o impossível começa a acontecer. A cada oração, o céu se aproxima. A cada súplica, o fardo se torna mais leve. A cada lágrima, Deus recolhe e transforma em vitória. Por isso, não desista de orar. Mesmo que pareça em vão, mesmo que demore, mesmo que doa. Porque enquanto você ora, Deus trabalha. E quando Ele age, nada pode impedir. Diga, glória a Deus, se você crê que a sua oração tem poder e que o céu se move quando você ora. A Bíblia repete inúmeras vezes, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não é um conselho, é um chamado. Porque Deus sabe que a oração não é apenas palavras, é vida, é fôlego, é proteção. Quando Jesus disse aos discípulos em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele estava mostrando que orar é resistir, é manter-se de pé quando tudo tenta te derrubar. A oração é a arma que o inimigo mais teme, porque ela liga o humano ao divino. Quando você ora, você se cobre com o escudo da fé, veste a armadura da graça e empunha a espada do Espírito. Ela não apenas muda as circunstâncias, muda você. Orar é permitir que Deus trabalhe primeiro dentro de nós, para depois agir ao redor de nós. Em Colossenses 4:2, Paulo reforça: perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Porque a oração é a linha direta que conecta a sua fraqueza ao poder infinito de Deus. É na oração que a coragem floresce em meio ao medo. É na oração que a fé se levanta quando tudo parece perdido. É na oração que você entende que não precisa controlar tudo, porque o controle já está nas mãos certas. Quantas vezes no silêncio de um quarto, Deus enxugou lágrimas que ninguém mais viu? Quantas vezes em meio à dor, Ele renovou sua força sem que você percebesse? A cada oração, algo invisível acontece. As paredes da dúvida começam a cair, as portas que estavam fechadas se movem, e a presença do Espírito Santo envolve o seu coração. Por isso, não trate a oração como último recurso, mas como primeira resposta. Ore antes de decidir. Ore antes de agir. Ore antes de desistir. Fale com Deus como quem fala com um amigo fiel, porque é exatamente isso que Ele é. Ele te escuta mesmo quando você só consegue chorar. Ele te entende quando as palavras se perdem. E Ele te sustenta quando você sente que não consegue mais caminhar. O poder da oração não está na eloquência das palavras, mas na sinceridade do coração. Ore com fé, ore com entrega, ore com confiança, e verá que, a cada dia, o céu está mais perto do que você imaginava. Comente, eu creio, se você confia que Deus está ouvindo a sua oração neste momento. Agora, feche seus olhos e permita que esta oração toque o mais profundo do seu ser. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. A Tua palavra em Salmo 141:2 diz: suba a minha oração diante de Ti como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Que a nossa oração hoje suba aos céus como perfume suave, e que o Teu Espírito renove dentro de nós a fé, a coragem e a esperança. Senhor, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és a nossa força, a nossa rocha e o nosso refúgio. Quando a ansiedade tenta dominar, és Tu quem acalma o coração. Quando o medo se levanta, és Tu quem nos dá poder para permanecer firmes. Quando tudo parece impossível, lembramos que para Ti nada é impossível. Tu abres o mar quando o caminho se fecha, transformas a dor em aprendizado e o choro em testemunho.
Hoje declaramos com fé: a vitória pertence a ti, Jesus. Nenhum plano do inimigo prevalecerá sobre nós, porque estamos escondidos sob tuas asas. Assim como está escrito em Deuteronômio 28:7, o Senhor fará que sejam derrotados diante de ti os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. Essa é a promessa em que nos firmamos. Senhor, renova nossas mentes e fortalece nossa fé. Que cada batalha se torne oportunidade de crescimento, que cada desafio nos aproxime mais de ti. Tu és Emanuel, Deus conosco, e por isso não temos medo. Coloca teus anjos ao nosso redor. Derrama sobre nós o espírito de poder, amor e domínio próprio. Que toda voz de medo seja silenciada e toda mentira do inimigo seja desfeita pelo poder do teu nome. Hoje, tomamos posse da tua autoridade. Declaramos que o teu amor perfeito lança fora todo o medo. 1 João 4:18. Declaramos que andaremos em vitória, em paz e em propósito. E, acima de tudo, te damos glória, honra e louvor, porque todo o poder, toda conquista e toda bênção vem de ti. Senhor, luta por nós, cobre-nos com tua graça e faz-nos lembrar todos os dias que não estamos sozinhos, somos teus, e porque somos teus, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, comente amém. Compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se para receber mais orações como esta. Que a paz do Senhor esteja com você hoje e sempre.